A pergunta de hoje é: será que os canabinoides podem ser benéficos para pacientes que sofreram AVC isquêmico? Se você quer saber essa resposta, não sai daqui, porque eu vou usar um artigo que acaba de ser publicado. O título dele é Os efeitos dos canabinoides na neuroinflamação associada ao acidente vascular cerebral isquêmico. 2 pontos. Uma revisão sistemática. E eu escolhi esse artigo por vários motivos. Primeiro, porque ele ainda está queimando nas minhas mãos, ou seja, ele acabou de ser publicado. Também ele foi publicado numa revista com um bom impacto, que é a Neuroimmune Pharmacology. E ele nos traz dados muito relevantes sobre AVC isquêmico, que também é conhecido como derrame, né? E, por fim, um número gigante de canabinoides que estão sendo produzidos em laboratório, os sintéticos, que estão sendo estudados para além dos endocannabinoides e dos fitocannabinoides para o caso de AVC isquêmico. Então, para que a gente possa entender do que se trata esse estudo, eu vou lembrar aqui a gente, né, que o acidente vascular cerebral isquêmico, também conhecido como AVC isquêmico, ele ocorre em decorrência da obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para as células, os neurônios, que acabam, portanto, morrendo. E segundo o Ministério da Saúde, essa obstrução pode acontecer em decorrência de uma trombose ou até mesmo de uma embolia. E ele representa 85% de todos os casos. Já o AVC hemorrágico, ele é mais raro, acometendo 15% dos casos de AVC. Mas o que realmente nos importa aqui é saber que depois dessa obstrução dessa artéria cerebral, o cérebro desencadeia uma resposta neuroinflamatória muito importante, que é isso, inflamação desses neurônios, né? E que pode piorar ainda mais os resultados neurológicos, podendo então resultar inclusive no rompimento da barreira hematoencefálica, causando danos neurológicos graves. Então, diante de tudo isso, do que a gente precisa? De novos alvos moleculares que tratem dessa inflamação, né, desses neurônios depois de um AVC. E é justamente por isso que o objetivo dessa revisão é avaliar se a administração terapêutica de canabinoides, afinal de contas, podem ou não melhorar a inflamação dos neurônios depois de um AVC isquêmico. Então, depois de consultar muitos artigos, já que essa era uma revisão, né, os autores eles construíram uma tabela gigante, fornecendo resultados de 38 estudos, oferecendo formas de regular a inflamação dos neurônios após um AVC isquêmico, né? Cada um desses artigos ele traziam como que isso podia acontecer, utilizando animais de laboratório, rato, camundongo, ovelhas, porcos. E o que esses estudos demonstraram, né? Que utilizando endocannabinoides, que são aqueles que nós produzimos, os canabinoides exógenos, que são aqueles que vêm de fora, e os receptores canabinoides CB1, CB2, em diversas atividades anti-inflamatórias dos neurônios, foi efetivo essa atividade. Né? Então, esses diferentes efeitos, eles aumentaram o interesse em aplicar esses agentes para prevenir danos neuronais e, até certo ponto, melhorar o reparo neural pós-AVC. Então, conforme a gente está vendo na figura, né, eu estou mostrando para vocês o cérebro de um roedor sadio na figura acima, que sofre um AVC isquêmico na figura abaixo, à esquerda, e os aumentos das expressões de diversos marcadores ali envolvidos na neuroinflamação estão deflagrados com a setinha vermelha para cima. A micróglia, no seu estado M1, ela é pró-inflamatória e ela regula positivamente vários desses mediadores, produzindo citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina, 1-beta e A6. Também o fator de necrose tumoral alfa, quimiocinas e outros mediadores. Notem que ao receber os canabinoides, que é essa folhinha verdinha aí, né? Esse cérebro pós-AVC começa a retomar uma diminuição dessas taxas daqueles mediadores. Então, na figura abaixo e à direita, vocês podem ver as flechinhas vermelhas já tendendo para baixo, né? Tendendo a retomar aquela situação pré-AVC que está na figura acima. Então, por esse esquema, a gente pode ver o quão promissor são os canabinoides numa condição de AVC isquêmico, ainda que seja em animais de laboratório. Isso é realmente muito maravilhoso. Né? Então, entre os canabinoides testados nesses 38 estudos e que podem sim modular
há neuroinflamação de diversas formas. Existem os naturais, que vêm das plantas, inclusive da cannabis sativa, e os sintéticos, que são aqueles que imitam os naturais, que são produzidos em laboratório. É claro que eu não vou poder falar de todos aqui que eles falaram, mas só para a gente ter uma ideia do que tem sido estudado, né? Então vamos começar por aqueles que são considerados agonistas do receptor CB2. Então as substâncias agonistas, vamos falar aqui, né? São aquelas que agem como chaves que entram nas fechaduras e giram, abrindo a porta. É claro que é só para a gente ter uma ideia aqui, uma ilustração, né? Então o beta-carofileno, ele é um terpeno encontrado na cannabis sativa e em várias outras plantas. E ele influencia na produção do fator BDNF, que ele está envolvido na proteção e reparo dos neurônios. A gente já sabe dessa relação inversa, né? Quanto mais BDNF, menos neuroinflamação. E entre as substâncias sintéticas, então, que imitam esses fitocannabinoides, nós temos o JWH-133, que é um agonista do receptor CB2, eficaz experimentalmente já em câncer, infarto do miocárdio e várias doenças neurodegenerativas, que ele tem sido, então, associado também aos benefícios frente ao AVC. Uma outra substância sintética, que é o COR-167, um agonista do receptor CB2, tem sido também utilizada em diversas condições neurológicas, incluindo esclerose múltipla, tumores cerebrais e dor neuropática. Diversos estudos apontam também o seu potencial uso benéfico no AVC. Além desses agonistas, foram estudados também, nessa tabela que eu falei, antagonistas de receptor CB1 e CB2. Ou seja, uma substância antagonista é aquela que age como se fosse uma chave que entra na fechadura, só que ela não gira. Então ela não abre a porta e, ao mesmo tempo, ela impede que outras chaves entrem e abram essa porta. Gente, eu estou tentando aqui, isso já tem numa aula que eu dei no passado, só estou relembrando, né? Então, estudos têm demonstrado que o CBD, o canabidiol, possui efeitos anti-inflamatórios e diminui a ativação microglial e também dos astrócitos, por isso que ele é anti-inflamatório. Então, estudos com animais sugerem que o canabidiol pode sim proteger contra a morte neuronal induzida por isquemia. O araquidonoil 2-clorietalamida, que é um canabinoide sintético, também agonista do receptor CB1, possui efeitos neuroprotetores confirmados. E o outro, que é o URB477, um outro sintético, também mostrou efeitos neuroprotetores e anti-inflamatórios em derrame, por meio de um mecanismo misto, único, envolvendo antagonista em relação ao CB1, ao receptor CB1, e agonismo em relação ao receptor CB2, sugerindo então um novo alvo molecular duplo para mitigar os danos induzidos pelo derrame. E finalmente o PEA, né, que é um endocannabinoide com atividades analgésicas e anti-inflamatórias já muito bem estabelecidas, né? Também se sabe que ele atenua as cascatas neuroinflamatórias induzidas pelo acidente vascular cerebral. Olha a quantidade de canabinoides sintéticos, né, que têm sido estudados, têm sido desenvolvidos para além dos endocannabinoides e também dos fitocannabinoides, que também foram apresentados aqui nesse artigo para vocês. Então, o que os autores discutem? Né? Que estudos futuros são necessários para poder abordar o efeito benéfico da dose dos canabinoides em ensaios clínicos, ou seja, em seres humanos, né, que estão em tratamento de neuroinflamação relacionada ao AVC isquêmico. Né? Então, para responder a pergunta que deu tema ao episódio de hoje, que era, né, será que os canabinoides podem ser benéficos para pacientes que sofreram AVC isquêmico? Bom, depois de ter trazido todas essas notícias maravilhosas a partir de 38 estudos realizados, né, com animais de laboratório, essas descobertas apresentadas então nessa revisão revelaram impactos promissores dos canabinoides na redução da neuroinflamação e da morte celular, além de melhorar os déficits neurológicos nos pacientes com AVC isquêmico. E por isso, vamos aguardar os estudos que precisam acontecer com seres humanos, para que possamos nos beneficiar com esses tratamentos, caso os resultados sejam tão positivos com humanos, quanto foi amplamente demonstrado aqui com animais de laboratório. E fica com a gente, porque você sabe, o Canabinal é o canal de notícias científicas dos canabinoides. Participe dele, porque nós precisamos de você.
Até mais!